Bem, pessoal, para criarmos um usuário dentro da estrutura de acesso ao Kibana, tá? Nós precisamos configurar o cadastro de usuários e as rules. Né? As rules são as permissões que eles vão ter acesso para acessar o Kibana. Tá? Então, quando eles derem login lá, o que vai mostrar para eles? É uma rule que determina isso. No caso dos usuários aqui, então aqui no Kibana, acessa qualquer uma das spaces. Claro que como administrador, né, você tem que ter acesso de permissão para criar usuário. E você entra no menu Manager aqui. Depois de clicar no menu Manager, você acessa o Security. Então você tem usuários, rules e API de criação automática disso, tá? Aqui nos usuários, você clicando nos usuários, você vai ter a lista dos usuários e vai ter um botão Create User aqui. Clica no Create User, você vai colocar o nome do usuário aqui, vou botar Paulo Silva como exemplo aqui, uma senha aqui, confirmar essa senha, um nome, todo o nome, então Paulo Ricardo da Silva, o endereço de e-mail, então vou botar aqui paulo@dbseller.com.br. E aqui eu já posso colocar qual é a rule que nós vamos fazer acesso. Então, neste caso aqui, eu tenho Kibana DB Seller, eu tenho Kibana DB Seller, Kibana Financeiro, são as rules que nós já criamos para fazer acesso. Então, vou botar DB Seller Kibana Financeiro. E aí eu já dou um Create User. Então, à medida em que eu criei esse user e eu me conectar como Paulo Silva, com a senha que eu coloquei, eu vou ter acesso a essa estrutura do sistema. Para eu criar uma rule dentro da estrutura, para ter acesso a essa estrutura, eu clico aqui então no menu e clico em Create Rule. E aí aqui eu vou cadastrar o nome dessa rule aqui, então eu vou botar aqui exemplo financeiro, né? Eu tenho os privilégios aqui que eu posso pôr todos, né? Os privilégios do manager, né? As ações que eu tenho lá do Elasticsearch ou nada, então essa rule não vai ter acesso. Os privilégios, né? A execução desses privilégios que eu tenho do Elastic, do Kibana, Logstash e outros processos que eu vou ter aqui, tá? Então que eu vou assumir isso aqui de outros usuários. Ou seleciono aqui quais são os índices. Então, eu vou ter acesso a todos os índices que eu tenho aqui. Então, vou botar um exemplo aqui, este índice, todos os índices do sistema financeiro. E vou ter acesso total a esses índices, né? Então, eu posso adicionar outros privilégios. Então, além desses índices, eu poderia ter outros privilégios a esse aqui. E do Kibana também. Então, o que eu vou ter de acesso do Kibana para esse usuário? Então, na space financeira, eu vou ter acesso ao que lá? Ao Discover, ao Visualize, ao Dashboard. Então, todos eles estão aqui como não, ou tenho tudo ou não tenho, né? Então, eu poderia... eu só posso acessar da Read aqui no Discover, no Visualize e no Dashboard, por exemplo. Então, um usuário que só vai fazer acesso ao sistema e ele vai consumir a informação, não é ele quem vai criar gráfico, não é ele quem vai criar dashboards, ele vai consumir a informação, como exemplo assim, um secretário, um prefeito, eles não vão ter acesso à criação de análises, né? Alguém vai lá, vai criar essas análises e vai colocar nos perfis dele. Então eu teria essas três opções aqui como exemplo aqui para criar. Então eu dou o Create, então eu criei vou criar essa rule aqui, exemplo financeiro, e vou dar um create. Então ela é criada dentro da estrutura. Eu tenho ela aqui, exemplo financeiro. Depois a gente pode até testar em relação a esse processo, né? Então se eu sair fora aqui, der um logout e acessar o BI, acessar o Kibana novamente com o login que eu criei ali, o Paulo Silva, e a senha que eu botei, nós vamos ver como o sistema vai se comportar. Então vou botar aqui Paulo Silva e vou botar a senha que eu criei lá para mim e vou dar login. Então vou botar aqui não salvar para não ficar salvo, porque eu vou excluir esse usuário aqui, senão ele salvaria a senha. A próxima vez que eu entraria ele já iria sugerir a senha, e aí ele me abre aqui então os spaces que eu coloquei lá para ele ter acesso dentro da estrutura, dentro do space aquele
que foi criado e não dos outros spaces lá. Mas se nós clicarmos aqui, ó, e ver, ó, eu até posso clicar em usuários, ó, mas eu não vou ter acesso. Eu posso clicar em Elasticsearch aqui, mas eu não vou ter acesso a essa estrutura. Só em relatórios aqui do Kibana, mas se eu clicar aqui, eu vou ter acesso a todos os dashboards. Então, se eu clicar num dashboard de dotação atualizada, ele vai me trazer esse dashboard. Então, isso aqui seria a opção para um usuário que só vai consumir informação. Um secretário, um vice-secretário, ou um coordenador, aí depende como nós vamos criar a estrutura para que esses dados sejam consumidos, né? Provavelmente por área, por space. A gente pode, dentro de uma space, liberar somente um índice, né? Neste caso eu liberei todos os índices, então vai aparecer tudo para ele, mas eu poderia estar liberando só alguma informação lá dentro dessa estrutura. Eu liberei o Visualize também, então ele vai poder dar uma vasculhada aqui na estrutura de dados, né? Mas o principal é esse processo aqui. Então, alguém que tenha a role Kibana DB Seller vai ter acesso a esses objetos aqui, a essas análises aqui dentro do processo, né? Então, dependendo do que nós vamos criar, de permissões que nós vamos dar, é assim que o sistema vai se comportar. Então, é muito simples essa parte de configuração. Então, eu configuro uma role, eu digo quais são os dados quais são os índices que vão estar naquela rule lá, e depois eu libero a space para ele colocar, e dentro da space eu libero os menus que eu quero que apareça para esse usuário aqui, colocar dentro dessa estrutura. Então ele vai poder estar consultando essas análises aqui e acessando os dados que tiverem liberados lá para essa rule lá, tá? Dentro dessa estrutura. Essa é a forma como nós temos aqui para que os usuários possam fazer acesso.